Oi, gente! Voltei para este canal mais uma vez. Uhul! Bom, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não me conhece, eu sou a Gabi. Eu tenho 27 anos e sou mãe de 2 meninos, sou casada. Meus filhos têm 6 anos e 2 anos de idade. E, bom, como eu falei, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, fique até o final. Eu vou contar pra vocês o porquê que eu fiquei tanto tempo longe sem postar aqui no YouTube. Então se inscreva aqui no meu canal, fique até o final, espero que vocês gostem, que a gente seja bem amigas e compartilhe bastante coisas aqui juntas, tem uma troca bem legal. Bom, indo mais pro vídeo, quero contar uma coisa pra vocês. A última vez que eu postei aqui foi no ano passado e eu gravei um vlog dizendo que tinha tido algumas mudanças e depois daquele vídeo teve mais mudanças ainda e mudanças radicais. Eu acho que vocês vão perceber pelo título deste vídeo, mas eu vou aprofundando e contando para vocês detalhadamente o que aconteceu desde o último vídeo e também o que aconteceu antes dessa mudança, porque eu não comentei com vocês, na verdade eu comentei, mas eu não mostrei de fato as mudanças que aconteceram. Então eu vou mostrar aqui nesse vídeo e vou contar pra vocês também. Então fiquem até o final, tá bom? Se inscreva, deixe um comentário legal, uma sugestão de vídeo, o que vocês acharam, o que vocês esperam aqui do canal também. Quem puder e quem ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e também curte o vídeo, tá bom? É provável que nesse vídeo também vocês ouçam uma criancinha de 2 anos bem tagarela conversando de fundo, porque ele está acordado, meu filho, o Luiz, está acordado assistindo desenho. Então, relevem e entendam que é uma criança de 2 anos, depois que aprende a falar, não para mais, né, minha galera? É isso. Bom, vamos lá. Eu havia comentado com vocês que nós tínhamos reformado a nossa casa lá em São Paulo. A casa em que morávamos era de 3 cômodos, era uma casa pequena e o quintal era compartilhado, ou seja, tinha mais de uma casa no mesmo quintal. E nós, eu e meu marido, sempre tínhamos o pensamento de, meu Deus, quando será, como as coisas são difíceis, né? Desabafo real aqui, galera. Eu acredito que não seja só nós que passamos por isso. As coisas hoje em dia são muito caras, às vezes tem algumas coisas que parecem completamente inacessível e parece uma realidade bem distante, né? Então a gente sempre pensava, nossa, quando será que a gente vai ter uma casa maior, ter uma casa com mais espaço, algum lugar com mais espaço para as crianças, com mais liberdade, até porque nós morávamos em 3 cômodos, então um era cozinha, sala e o quarto. Então era um quarto só para nós 4. Então a gente dividia o nosso quarto com os nossos filhos. Então isso fica ruim também, né? A gente queria ter aquele sonho. Então, quando eu engravidei do meu primeiro filho e também do segundo filho, a gente não viveu aquela fase de fazer o quarto bonitinho do bebê, de viver aquela fase de decoração de quarto, escolher tema, escolher quartinho, escolher cor de que a gente vai pintar de parede. Não tivemos essa fase, porque a gente tinha somente um quarto. Então, a gente se contentava com uma cômoda pro bebê e um berço, né? Então era o que a gente podia ter. Depois a gente se desfez do berço e aí meu filho teve aquela cama super legal, a gente tentando sempre, não tinha um quarto, mas sempre tentando dar uma coisa, algo melhor pra ele. Então a gente realizou a vontade que ele tinha de ter a cama de carros, ele tava naquela fase do McQueen, enfim. Depois eu engravidei do meu segundo filho e foi a mesma coisa. Compramos uma cômoda pro bebê, trocamos, já não tinha mais aquela do Pedro, então compramos uma cômoda nova pro bebê e um berço. E aí, o meu marido, ano passado, a gente decidiu que a gente ia fazer o seguinte: vamos reformar a nossa casa, vamos fazer uma parede de divisória, então a nossa sala vai virar um quarto para as crianças e a gente não vai ter mais sala na nossa casa. Se der, a gente tenta incluir ali a sala um pouco na cozinha, fazer tipo uma cozinha americana, assim, sabe? Que tem aquela divisória entre sala e cozinha. Mas o nosso objetivo era esse, fazer um quarto para as crianças. Opa! Nós achamos que ter esse quartinho também ia dar uma liberdade melhor para eles, um quartinho que eles pudessem ali crescer juntos, dormir no mesmo quarto, ter os brinquedinhos dele, enfim, decorar e fazer bem bonitinho o quarto para eles. Decidimos fazer essa reforma na nossa casa em junho, no mês 6 de 2025. Eu vou colocar as imagens aqui para vocês, ou talvez eu pause esse vídeo para te mostrar o antes e o depois, mas assim que eu terminar de contar. Vamos lá, continuar a história. A gente queria fazer essa reforma porque a gente não tinha uma perspectiva de, meu Deus, quando a gente vai conseguir comprar uma casa maior ou um apartamento? Então a gente queria ter
um lugar onde a gente se sentisse mais confortável, as crianças também, e que a gente se sentisse bem. Porque quando a gente foi morar nessa casa, então ela estava em estado bem antigo, assim, há muito tempo ela não tinha tido uma reforma. E a gente morou por um bom tempo do jeito que a gente entrou, do jeito que tava, com infiltração. A única coisa que a gente fez foi limpar bem pesado antes de mudar, isso em 2021. Eu tinha só o Pedro, ele tinha 2 aninhos. E a gente deu uma mão de tinta assim na parede, mas com o tempo começou a descascar, tinha muita infiltração na casa. Quando eu estava grávida do Luiz, em 2023, a gente fez uma reforma no banheiro, porque era o lugar mais feio da casa, gente. Eu não gostava de jeito nenhum. Ele tava muito antigo, então tava bem feio mesmo. Aí a gente fez uma reforma somente no banheiro. E aí, como eu falei, voltando ao assunto, em junho de 2025, ano passado, a gente decidiu fazer essa reforma na casa completa. Então, o nosso quarto continuaria nosso quarto e a sala viraria um quarto para os meninos. Gente, foi a coisa mais gostosa viver aquela fase. Assim, é estressante a parte da reforma, porque tem coisas que dá muita dor de cabeça, e eu vou entrar num detalhe que teve uma certa dor de cabeça bem chatinha assim pra gente. Bom, a gente prosseguiu nessa reforma, deu bastante trabalho, porque a parede estava muito irregular. Começamos na parte de fora, na verdade, né, que era o telhado, onde dava bastante infiltração, então a gente trocou algumas telhas, começamos de fora para dentro, e aí depois reformamos tudo por dentro. E como a parede estava bem irregular, estava bem feia, precisou lixar bastante, passar bastante massa corrida, e ficou linda. A parte chata que eu falei pra vocês é a seguinte, eu vou contar agora a dor de cabeça, preparem aí. Eu sei que vocês vão se identificar comigo, porque não é possível, quem já passou por construção, por reforma, sempre tem algum profissional que vai dar aquela dor de cabeça pra gente. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo. Pra vocês entenderem, assim, a questão são 3 cômodos. A reforma começou dia 9/6/2025. Eu tinha marcado o batizado do Luiz pro dia 13/7, ou seja, julho. Um mês pra reformar 3 cômodos era super ok. Acho que até muito, né? Então a gente imaginou o seguinte, que em um mês estaria pronto, estaria ok pra gente receber as pessoas em casa, porque depois do batizado a gente combinou de fazer um almoço em casa. E é isso, ia estar pronto, os móveis também já ia estar montado, ia estar tudo certinho. Acontece que o pintor, ele ia lá passar massa corrida num dia, no outro ele não ia, no outro também não. Gente, que dor de cabeça. Teve um dia que ele foi e ele ficou, tem que esperar secar essa massa aqui. E aí ele ficava mexendo no celular. Só que não tinha um cômodo só pra ele trabalhar, ele tinha outros. Tinha o quarto das crianças, que tava ali com a massa corrida, por exemplo, molhada. Mas aí tinha o meu quarto pra ele passar outra mão de tinta. E tinha a cozinha, que ele não tinha nem começado a lixar. Eu sei que a parede menor da cozinha, que é menor por quê? Porque é a parede da entrada, então ela tem uma porta e tem uma janela. Então, gente, era só uns pedaços assim, ó, entre janela e porta, é a menor parede. Essa a gente decidiu que a gente não queria mais, porque, cara, era 10 de julho, mês 7, e ele ainda não tinha chegado nessa última parede da cozinha. Então, uma parede nossa da cozinha tem azulejo, ele não ia... Eu vou te pagar o resto que falta e você some da minha frente, porque a gente não vai querer mais que você termine, porque já era pra ter terminado, você enrolou pra caramba com a gente. Então veio o rapaz do piso, trocou o piso da cozinha, colocou outro piso, porque foi diferente dos quartos e da cozinha. Então 2 profissionais já tinham terminado a parte deles. O rapaz também tinha vindo e montou os móveis que a gente tinha comprado, a mesa que a gente não tinha mesa. Compramos uma mesa bem bonita e colocamos lá. Então, a cadeira das mesas da cozinha era de tecido. Então, o fato dele lixar ali ia empoeirar tudo, sabe? Eu ia ter que ficar arrastando mesa. Enfim, ia fazer uma super bagunça. E final de semana era justamente o final de semana do batizado do Luiz. Então, eu preferi que ele não terminasse. Então, uma parede, que era a menor que tinha, a gente deixou do jeito que estava. Ali, vou mostrar pra vocês também como que ficou esse antes e depois. If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. These little problems, we could solve them.
try another, but I know you've got one move. There's no hurry, the limelight's calling. In the van we're driving to Austin. This feels like time is making fun of me, taking away at the walls and I can barely breathe. This might be my only chance to leave. Let's not miss this opportunity. Leave in with me. You're the king of Carolina. You're the singer. Your band's behind you. Crowds around. Gostaram? Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram do antes e depois. Gente, eu acho que por vídeo dá pra ver que ficou bem diferente do que era antes. Mas vocês não têm noção como que era pessoalmente, assim. Em 2021 a gente foi morar nessa casa, em 2022 a gente tentou dar uma mini reforma, então a gente passou uma mão de tinta a mais na parede, deu uma mudada na cor da parede. A gente comprou tinta de chão, de piso e pintamos o chão com tinta de piso e ficou muito fofo, ficou muito gracinha, assim, um ambiente super legal. Só que com o tempo, aquelas coisas, como eu falei, as infiltrações, a gente não tinha arrumado, então a parede começou a ficar horrível. O chão começou a descascar, então durou pouco, mas o pouco que durou foi bom, mas depois começou a ficar muito feio, então eu tava assim. Enfim, ter essa reforma foi uma baita conquista pra gente, era uma coisa que a gente sonhava muito em fazer, e graças a Deus, Deus permitiu que a gente reformasse, e era aquilo que eu falei pra vocês. Agora, entrando na parte 2 desse recomeço, dessas mudanças que teve aqui, essa foi a primeira mudança. Entrando nessa outra... Vocês lembram que lá no começo eu sempre me questionava, falava assim, nossa, será que um dia quando será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai conseguir mudar de casa? A gente vai conseguir morar num lugar maior e melhor, com mais conforto e mais lazer para as crianças, com eles ainda crianças, sabe? Será que a gente vai conseguir ter essa conquista? E Deus é tão maravilhoso que os planos dele é sempre 100% melhor do que os nossos. Quando a gente menos imaginou, Deus veio e trouxe uma outra mudança pra gente. Então, aquela casa que a gente tinha acabado de reformar, como a gente estava muito feliz e curtindo a casa, porque, como eu falei, foi uma baita conquista pra gente, a gente não sonhava em mudar dali pelo menos pelos 2 próximos anos, pra ser bem sincera com vocês. Mas, Deus tem outros planos para nossas vidas. Então, em setembro deste mesmo ano, assim, 2 meses mais ou menos de casa recém-reformada, Deus abriu uma oportunidade para o meu marido de trabalho em um outro estado, que é o Paraná, como vocês perceberam aí no título do vídeo. E nós avaliamos muitas coisas, conversamos muito e decidimos que aceitar essa proposta. Então, meu marido veio trabalhar aqui. Em outubro eu fiquei com as crianças, porque meu filho mais velho já estava na escola, era o último ano dele do ensino infantil, do prézinho, e não era legal mudar uma criança bem no final do ano, em outubro, de escola. Então, decidimos o seguinte, você vai primeiro, você vai lá, trabalha, vê como que é. Antes, claro, né, quando a gente aceitou a proposta, ele veio antes, procurou algumas casas, alguns lugares pra gente morar. Decidimos alugar um apartamento. E aí, é o que eu digo, Deus trabalhando na nossa vida. Quando eu imaginei que eu não ia sair daquela casa pelos 2 próximos anos, Deus deu um lugar maior pra gente, né? Porque um apartamento, claro, que é maior do que os 3 cômodos que nós morávamos. Tem 2 quartos, é bem diferente. Então, tem um lazer também para as crianças, tem o parquinho, né, o playground, enfim. Ele veio primeiro e a gente ficou. Depois ele veio para casa, né, lá para São Paulo de novo, pra gente passar com a família Natal e Ano Novo. E o meu filho mais novo, o Luiz, ele completa aniversário dia 4 de janeiro. Então, bem no comecinho do ano, a gente decidiu cantar o parabéns para ele no dia 3 de janeiro, para comemorar junto com a família, que cairia no sábado. E como meu marido já ia voltar a trabalhar na semana seguinte, dia 7 mais ou menos, ele ia começar na quarta-feira, né? É isso, dia 7. A gente decidiu vir embora no domingo pra conseguir ali ainda na segunda e na terça, nós 4 juntos, conhecer um pouco da cidade melhor. Obrigada. Trouxe água pra mamãe, o piquititico. Dá oi, Lu. Oi! Tudo bem? Oi, tudo bem?
Você tá bem? Tá bem? Que bom! Você tá fazendo essa careta? A galeta. Que caleta é essa? Olha, Ah, tô puxando meu cabelo. olha, olha. Decidimos vir embora no domingo, então no dia do aniversário do Lulu, A dia 4 galeta de janeiro, viemos todos, nós 4, tudo de vez. Embora para um lugar completamente novo com as crianças, então pra mim foi muito difícil esse primeiro mês. Teve a correria também de encontrar a escola pro meu filho, pro mais velho. Consegui colocar também o pequenininho mais novo na escolinha, mas ele ficou um mês, não deu certo a adaptação dele na escola, então a gente tirou ele da escola também. E, bom, gente, foi acontecendo. O meu celular é um iPhone também de 64 GB. Eu não tinha tempo e sequer memória no celular para gravar vídeos para vocês. Continuo com ele de 64 GB. Eu tô aqui apagando vários aplicativos, várias coisas do celular para gravar para vocês aqui. Mas é isso. Eu posso ir contando mais para vocês ao longo do tempo. Agora a gente já tá mais adaptado, a gente já se acostumou mais. Estamos gostando de morar aqui nesse novo estado, né, pra gente. Então, é tudo questão de... Aranha? Tá, a gente vai assistir o Homem-Aranha. Tudo questão de adaptação, de tempo, né? A gente já foi viajar, conhecemos... Estamos morando no Paraná, mas Santa Catarina fica bem perto também. Então, no meu aniversário, fomos pro Beto Carreiro comemorar meu aniversário. E é isso, a gente ainda tá explorando muita coisa daqui do Paraná. E tem muita coisa pra gente conhecer também, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Conhecer e fazer vocês conhecerem também através dos meus olhos. E é isso, galera. Também eu também tô me organizando também com a Loop. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu tenho uma marca de cosmético. Vou deixar o arroba para vocês seguirem aqui no Instagram. Então, eu estou recomeçando com a minha marca também. É uma marca que não é porque é minha não, mas é muito bom. Faz um body splash de muita qualidade. Então, quero que vocês conheçam. Sigam lá no Instagram para vocês conhecerem também o meu trabalho. E também no meu Instagram e meu TikTok pessoal, né? Que é o mesmo arroba os dois. Vou deixar aqui, Gabi Barbosa Belli. E vai ser um prazer compartilhar tudo isso com vocês. Essa nova mudança, esse novo recomeço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até aqui, peço que você curte, comente e compartilhe esse vídeo também com alguém que você acha que vai se identificar com essa nova mudança, com essas novas rotinas. Ou se você tá conhecendo alguém que também tá passando por essa transição de mudança e precisa de um empurrão, de uma ajuda, pode contar comigo. Então, é só mandar o meu vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.